In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. Bom dia, audiência. Vamos falar com o nosso Senhor agora. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, quem tem divinamente determinado esta hora a nós esta manhã de adoração a Ti, e que possamos, Senhor, em nossos corações nos render completamente à Tua divina vontade e à operação do Espírito Santo em nós para trazermos aquilo que Tu desejas que saibamos. Nosso desejo é de sermos melhores cristãos e melhores representantes de Ti. Queiras Tu conceder-nos isto esta manhã, porquanto esperamos em Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentem-se. Sim. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui esta manhã novamente no serviço do Grande Rei. E lamentamos nós novamente por não termos lugar para as pessoas, porém nós tentaremos fazer o melhor que pudermos sob as circunstâncias. Agora, muitos têm lenços e pedidos colocados aqui em cima para receberem oração, e eu os estou simplesmente colocando de lado. Não que eu os esteja ignorando, mas eu oro por eles depois que eu, principalmente, do mesmo modo, e esta noite. Eu orarei esta manhã, e então esta noite novamente, Então eu orarei e esperarei no Espírito de Deus pela cura. E é quando eu gosto de orar sobre os lenços e coisas tais. E a respeito dos pedidos especiais, Billy os entregou cada um a mim, a cerca de 300. E eu acabo de sair dos aposentos, então, veja você, eu os pego o mais rápido, e cada um quanto eu possa pegar. E eu os pegarei o mais rápido que me seja possível. Não poderei pegar todos. Simplesmente enfio minha mão e tenho que pegar um, digo, Senhor, e será este? Exatamente desse modo, porque eles são, cada um, pedidos verdadeiros de necessidade, algo sem dúvida que nós deveríamos falar juntos sobre isso.
E a menos que, você sabe, às vezes o Espírito Santo pode falar sobre um que eu li e permanece no meu coração. Eu volto àquele novamente e procuro por lá até que eu o encontre. De outra maneira, apenas os pego casualmente. Agora, nós também queremos dizer esta manhã e saudar aqueles que estão fora, em outras partes do país. Nós queremos saudar o pessoal esta manhã por meio desta conexão telefônica com a cidade de Nova York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, São José, Califórnia, Connecticut, Gainesville, Georgia e New Albany, Indiana, através da nação. Nós os saudamos no nome do Senhor Jesus. Esta manhã em Indiana está uma manhã agradável. Nós tivemos uma chuva ontem à noite que esfriou o tempo. E nós o tabernáculo está lotado e todo mundo está esperando com grande expectativa a lição da escola dominical. E eu confio que as bênçãos mais ricas de Deus estejam sobre vocês aí. E esperamos o mais breve possível arranjar um jeito de podermos ter onde possamos nos reunir todos juntos. Talvez sob uma grande tenda, onde estou sentindo muito definitivamente conduzido a pregar sobre estas 7 últimas taças na Bíblia. Então, agora, a fim de não ficarmos muito tempo com uma grande lição esta manhã, eu tenho buscado ao Senhor pensando o que eu poderia dizer, sabendo que este pode ser o último culto que teremos. A vinda do Senhor está tão próxima. Eu vejo, depois daquela predição feita na Califórnia, há casas lá e lugares afundando na proporção de 30 polegadas por hora, madeiramentos fendendo e desabando, e eles não sabem o que está causando isso. Nós estamos no fim. Casas de $100 mil afundando. Eu tenho grandes manchetes no jornal, fotos, as quais eu espero trazer esta noite, considerando que eu quero falar algo sobre isso esta noite. E então, hoje à noite, nós teremos oração pelos enfermos. Venham hoje à tarde, 5, 6 horas, ou quando quer que for. Nós vamos começar cedo, eu suponho, para que as pessoas possam ir embora cedo e recebam seus cartões de oração, e nós estaremos orando pelos enfermos esta noite, o Senhor permitindo. Agora, pensando em espírito de oração, o que devo fazer, sabendo que um dia eu devo responder pelo que eu digo aqui. E eu tenho decidido, ou sentido guiado pelo Espírito Santo, a falar esta manhã acerca de profecia, como que para nos informar. É algo que nós, se não estamos informados e qualquer coisa acontece apenas casualmente, nós devemos saber a respeito disto. O Espírito Santo tem nos dado isso, para advertir as pessoas das coisas vindouras. Você sabe, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. E como Jesus advertiu o povo o que aconteceria, como os profetas advertiam o povo do que aconteceria, e se faz necessário para nós agora, na grande hora em que estamos vivendo, vermos em que era nós estamos vivendo e o que está acontecendo, o que vai acontecer nesta era. Então, um destes estranhos assuntos que talvez muitas vezes lemos, caiu no meu coração para falar ao povo sobre isso esta manhã. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e lermos uma porção da palavra. Perdoe-me. Como uma maneira de conseguirmos um contexto para o nosso texto e tema. Agora, lembrem que nós vamos ensinar isto como uma aula bíblica. Devagar, peguem seus lápis e papel. Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui, que vocês talvez façam anotá-las. Então, vão para casa e estudem-nas, pois isto é exatamente como uma aula de escola dominical, para que possamos saber e estar advertidos e preparados para as horas em que estamos vivendo. No livro de São Mateus, perdoe-me, versículo 24, ou capítulo 24, melhor dizendo, começando com o versículo 15, eu desejo ler uma porção de sua palavra.
E quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. There shall rise false Christ and false prophets. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Agora, para tema, eu gostaria de tomar o versículo 24, enfatizar este versículo para a nossa lição de escola dominical esta manhã. E ouçam com atenção enquanto eu releio isso novamente. For there shall rise false Christ and false prophets. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, para tema esta manhã, ou melhor, texto, eu quero tomar os ungidos dos últimos dias. Este é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto. Os ungidos dos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que a maior parte das pessoas que o leitor da Escritura, ou até mesmo um crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo. Exatamente quando? Eu não sei. Exatamente quanto tempo será? Nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que, quando estas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. Pode significar, como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra que vai afundar. Ele fez a pergunta, poderia afundar lá? Isso é Los Angeles, a costa oeste. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com radar e subiu rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas Ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá, uma grande bolsa. E todos estes terremotos que nós temos tido é o vulcão golpeando essa grande concha oca, provavelmente, lá dentro. Eu não consigo recordar o nome que eles
Eles o chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora está fendido por toda a extensão. E os cientistas disseram, o homem disse ao outro, isso poderia desabar? Ele disse, não é que poderia, mas sucederá. Disse, mas não na nossa geração, talvez. Disse, nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos. Nós não sabemos exatamente quando. Esta semana me foram enviadas manchetes de jornal de grandes casas de $100 mil trincando e rachando, as pessoas se mudando, e eles não sabem como impedi-lo, não há como impedi-lo. Deus pode fazer o que Ele quiser, e não há ninguém que possa dizer-lhe como fazê-lo. Constrói-se casas, pode-se fazer coisas científicas, e Deus é o Criador da ciência. Como você vai impedi-lo? Ele pode destruir a terra esta manhã com pulgas, se Ele quiser. Você compreende? Ele poderia fazer com que pulgas viessem à existência pela palavra, e elas estariam a 40 milhas de profundidade dentro de meia hora. Bem, não há... E devorariam as pessoas imediatamente na terra. Ele é Deus. Ele apenas faz conforme Ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência que é a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar essas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas. Porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Christos, C-R-I-S-T-O-S, Christos, não Cristo, mas Christos, plural, não singular, Christos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo, a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria, nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Veja, os termos de ungidos. Mas notem bem as próximas palavras. E falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. É a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta. Ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Cristos, plural, profetas, plural. Se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos. Que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Ungidos. Agora, é uma lição de escola dominical. Nós queremos tentar trazer isto ao ponto de mostrar os fatos pelas Escrituras, não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. Você pode dizer, como pode ser isto? Os ungidos seriam o que eles eram? Cristos. C-R-I-S-T-O-S. Ungidos. Cristos. E falsos profetas. Ungidos, mas falsos profetas. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim,
O senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Yes, sir. The genuine Holy Spirit Sim, of senhor. God. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa. E todavia elas são falsas. Agora ouçam com atenção e vejam o que ele disse. They shall show signs and wonders. E farão sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. And they are anointed with the genuine E eles são Holy ungidos Spirit. com o Espírito Santo genuíno. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente o assim diz o Senhor, a verdade. Agora, vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o versículo 45. E observem agora, enquanto lemos por alguns momentos nestas Escrituras. E então, após chegarmos aqui, ora, nós lhes daremos. Então se nós falharmos em ler todas elas, então você pegue sua Bíblia e também você pode lê-las depois que sairmos aqui e você for para casa. E você leia o que a Bíblia diz sobre isso. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. How can the Holy Spirit? Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? But that's what Jesus Mas said isso would é o happen. que Jesus disse que aconteceria. Now, Matthew, the 5th chapter, the 40th, Agora, Mateus 5th capítulo verse. 5, Let's read versículo now. 45. Vamos ler agora. Vamos pegar, começar um pouco atrás, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Pray for them Orai that pelos que despitefully vos use maltratam you e and vos persecute you, perseguem, that para ye que may be sejais the filhos children do of vosso your Pai que Father which está is nos in céus. heaven. For he maketh Porque his faz sun que o to seu rise sol on se the levante evil and the sobre good, maus e bons, and sendeth rain on the just and the unjust. e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6, para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias, perto de vocês é um pedaço de papel, e procurem isso agora. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos Hebreus, mostrando-lhes as sombras e os tipos, trazendo-lhes de debaixo do judaísmo para o cristianismo, mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paulo falando agora, Hebreus 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom e não dons, participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular, Cristo, singular, dom, singular, dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque, ouça, a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela,
para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe as bênçãos de Deus. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora, compare isso com Mateus 5:24 novamente. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas. Mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, um nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas, vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno, e ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. E eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isto poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar, e depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. Yes, Lord. By and by, we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow, not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath,